Você já tentou de tudo para perder a barriga e mesmo assim ela não some? Dieta, abdominal, cardio, corta carboidratos, toma termogênico, a balança, até muda um pouco, mas aquela gordura abdominal parece ignorar completamente tudo o que você faz. Isso não é azar, não é metabolismo lento, é que existe uma condição que precisa ser resolvida antes de qualquer estratégia funcionar. E enquanto essa condição não mudar, o corpo, infelizmente, vai continuar direcionando a gordura para essa região, independente do que você faça. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga e hoje eu vou te mostrar o que é essa condição e por que ela existe, o que você precisa fazer para o seu corpo parar de trabalhar contra você. Quando a maioria das pessoas ouve a palavra inflamação, pensa em torção no tornozelo, um corte no dedo, em vermelhidão, aquela inflamação que aparece, dói e some em alguns dias. Essa inflamação aguda é um mecanismo de defesa, o corpo identificou uma ameaça, acionou o sistema imune e resolveu o problema. A inflamação crônica é diferente, ela não aparece de forma visível, não dói de forma localizada, não tem um começo e um fim claro. É silencioso, de baixa intensidade e contínua. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas não sabe que ela está inflamada, continua vivendo a rotina normal, tentando emagrecer, tentando treinar, tentando seguir uma dieta, sem saber que o próprio corpo está num estado que dificulta tudo isso. O corpo vive num estado de alerta imunológico constante, o sistema imune está sempre ligado, sempre respondendo, mas sem uma ameaça real para combater. E esse estado consome energia, desregula os hormônios e cria um ambiente metabólico que favorece diretamente o acúmulo de gordura. É um problema invisível com consequências muito visíveis. A gordura visceral, aquela que fica ao redor dos órgãos, na região abdominal, ela não é um tecido passivo. Ela é metabolicamente ativa, produzindo substâncias chamadas citocinas inflamatórias, que são sinalizadores químicos que alimentam o estado inflamatório do corpo. E aqui está o ciclo que poucos entendem. A inflamação crônica favorece o acúmulo de gordura visceral e a gordura visceral, por sua vez, produz mais citocinas inflamatórias que aumentam ainda mais a inflamação. Um ciclo que se alimenta sozinho, que fica difícil de quebrar, quanto mais tempo ela se manter. E por isso, dois hormônios que a gente já conhece entram em cena. A inflamação crônica piora a resistência à insulina, com insulina cronicamente elevada, o corpo entra no modo de armazenamento e a gordura visceral recebe sinal para acumular mais. Ao mesmo tempo, a inflamação eleva o cortisol e cortisol é elevado de forma contínua, direciona a gordura exatamente para a região abdominal. E é por isso que tem pessoas que ajustam a alimentação, treinam com regularidade, mas a barriga não some. O problema não está no treino nem na dieta isolada, ela está no estado inflamatório que o corpo inteiro mantém. E esse estado tem causas específicas que precisam ser identificadas e resolvidas antes de qualquer outra coisa. O primeiro fator é a alimentação ultraprocessada. Ultraprocessados contêm combinação de açúcar, gordura trans, aditivos químicos e conservantes que ativam o sistema imune de forma contínua. O intestino, que é onde a maior parte desse sistema imune está localizada, reconhece esses compostos como substâncias estranhas e mantém uma resposta inflamatória constante para lidar. Além disso, o consumo frequente de ultraprocessados prejudica a microbiota intestinal e o equilíbrio de bactérias benéficas e prejudiciais no intestino tem papel direto na regulação dessa inflamação. Quando esse equilíbrio é quebrado, a barreira intestinal fica comprometida e substâncias que deveriam ficar no intestino passam para a corrente sanguínea e ativam o sistema imune de forma ainda mais intensa. E esse processo acontece de forma silenciosa, sem que a pessoa perceba. O segundo fator é o sedentarismo. O músculo em movimento produz substância anti-inflamatória chamada de miocinas. Quando você entra no exercício, especialmente um treino de força, o músculo libera essas substâncias que combatem ativamente a inflamação sistêmica. Sem movimento regular, essa produção cai e o ambiente inflamatório se mantém sem nenhuma contrapartida. O corpo, que não se move, perde uma das ferramentas mais poderosas que tem para lidar com a inflamação. O terceiro fator é o sono ruim. Durante o sono profundo, o corpo realiza processos de reparo celular, regulação imune e redução de marcadores inflamatórios. Quando o sono é cronicamente insuficiente ou de má qualidade, esse processo não acontece de forma completa. Os marcadores inflamatórios sobem e com eles o cortisol, resistência à insulina e ao acúmulo de gordura visceral. Uma noite mal dormida já é suficiente para elevar esses marcadores inflamatórios no sangue. Imagine isso acontecendo de forma contínua. O quarto fator é o estresse crônico. O cortisol elevado de forma contínua acaba elevando o corpo no estado de alerta constante, mantendo o sistema imune ativado como parte dessa resposta. Com o tempo,
Essa ativação contínua se torna o próprio estado inflamatório crônico. E o problema é que o estresse moderno raramente tem fim. Prazo no trabalho, rotina sem pausa, ansiedade constante, o corpo não desliga. E esses 4 fatores raramente aparecem sozinhos. A pessoa que dorme mal geralmente está mais estressada, a pessoa estressada tende a comer pior, e a pessoa que come mal e dorme pouco tem menos energia para se mover. E o sedentarismo produz e combateria, na verdade, a inflamação. Tudo se conecta e essa inflamação crônica ela não aparece num exame de rotina comum. Existem sinais que o corpo dá que a maioria das pessoas ignora, por exemplo, cansaço que não passa, dificuldade de concentração, névoa mental que aparece em motivo claro, inchaço abdominal frequente, dores articulares, pele com tendência à irritação, intestino irregular, infecções frequentes. Geralmente indica o sistema imune sobrecarregado e a gordura abdominal, que não responde ao esforço, mesmo com a dieta e treino, acaba amodecendo. Esses sinais isolados podem ter outras causas, mas quando aparecem juntos, especialmente combinados com a gordura abdominal, que não responde aos esforços, considere isso com seriedade. Exames como proteína C reativa ultrassensível, que é o PCR-US, homocisteína, podem ajudar a identificar o estado inflamatório sistêmico. São exames simples, acessíveis e raramente fazem parte de um check-up de rotina. Se você trava no processo de emagrecimento sem entender o motivo, vale a conversa com o seu médico sobre eventualmente incluí-los na próxima avaliação. O primeiro passo é a alimentação. Não precisa ser uma mudança radical no dia para a noite, mas reduzir de forma consistente o consumo de ultraprocessados, açúcar refinado, gordura trans e já remove os principais gatilhos inflamatórios da rotina. Essa mudança sozinha já é capaz de reduzir marcadores inflamatórios em poucas semanas. No lugar, inclua alimentos com propriedades anti-inflamatórias comprovados, peixe de água fria, como salmão, sardinha e atum, ricos em ômega 3, e tem maiores evidências científicas para a redução de marcadores inflamatórios. Azeite, extra virgem, castanhas, gengibre, vegetais coloridos, frutas vermelhas também contribuem de forma direta para esse processo. Não é uma dieta restritiva, é uma direção. Segundo passo é o treino de força. O músculo tem movimento, produz miocinas anti-inflamatórias. O treino de força de forma regular é uma das ferramentas mais eficientes que reduz a inflamação sistêmica e melhora a sensibilidade à insulina. Não precisa ser todos os dias, precisa ser consistente, 2, 3, 4 vezes, já gera impacto real. Terceiro passo, sono. 7 a 8 horas seria o ideal com regularidade e a intervenção com maior impacto sobre marcadores inflamatórios na literatura científica. Não existe suplemento, dieta ou treino que compense um sono ruim que acaba a destruir. Sono é onde o corpo resolve a inflamação. Sem ele, todo o restante não tem efeito. Quarto passo é o gerenciamento do estresse. Não eliminar, porque isso é impossível, mas criar condições para que o cortisol não fique cronicamente elevado. Pausas reais ao longo do dia, movimento, sono, qualidade, rotina que o corpo consiga sustentar sem entrar num colapso. Esses 4 pontos atacam o estado inflamatório pelos mesmos caminhos que ele se instala. E quando a inflamação crônica reduz, o ciclo se inverte. A resistência à insulina melhora, o pôr do sol cai, gordura visceral perde o ambiente que precisa para ficar e o corpo começa a responder de forma proporcional aos esforços. A barriga não some com um truque, ela some quando o corpo inteiro recebe sinais consistentes de que não precisa mais estar no estado de alerta, e essa é a condição que precisa ser resolvida antes de qualquer outra. Se esse vídeo fez sentido para você, provavelmente é porque você se reconheceu nesse ciclo, faz tudo certo, mas o corpo não responde, e agora você entende o motivo. Não é falta de esforço, é um ambiente metabólico travado, e o próximo passo é destravar esse ambiente, e é exatamente isso que eu mostro no Destrave Metabólico, protocolo de 14 dias, onde eu explico de forma prática como remover cada um desses bloqueios e criar condições para o seu corpo voltar a responder do jeito que ele deveria. O link está aqui na descrição e afixado no primeiro comentário. Confira lá, e se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com alguém que vive tentando perder a barriga, sem resultados, e nos vemos até o nosso próximo